Feliz sábado, parabéns ao coral, que Deus abençoe o ministério de vocês. A gente sabe que um coral é a célula máter da música numa igreja. A partir dos corais surgem os grupos de louvor, os conjuntos, os quartetos, e eu realmente acredito no ministério do coral. Irmãos, para mim é um prazer estar de volta a Brasília, reencontrando alguns amigos que a gente fez no acampamento de verão, conhecendo novos amigos também, e refletindo um pouco sobre a música. Quero parabenizar o Ministério de Música da APLAC, o pastor Otoniel, a Igreja da Asa Norte, por essa iniciativa. A gente sabe que a música é uma das artes mais praticadas, porém menos refletidas. A gente faz muita música, a gente produz, a gente compõe, a gente canta, mas a gente pouco reflete e estuda realmente um pouco mais sobre a linguagem musical. E encontros como esse, apesar do pouco tempo, são muito importantes para motivar, para estimular os nossos músicos. Nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento da preferência musical cristã e, logicamente, adventista. A gente vai ver que ao longo da história, a música sacra ocidental foi se transformando. E isso se deveu a vários fatores, e um deles foi pela a visão que as pessoas tinham de Deus. É interessante que música sacra, pastor, peço o passador que eu acho que eu deixei no banco. A música ocidental, na verdade, ela se transformou ao longo da história. Já a música oriental, sacra oriental, por exemplo, a música dos monges tibetanos. Você vai no templo deles, eles têm o mesmo tipo de música que cantam há milênios. Você vai na África, aquele ritual xamânico, os tambores tocando, eles continuam com o mesmo tipo de música. Já no Ocidente, a música cristã, ela sofreu e passou por transformações. E vários fatores, na verdade, motivaram isso aí. Bom, como nós estamos no encontro de músicos, eu quero dar uma aula de música relâmpago aqui. Vamos entender rapidinho alguns elementos, não vou mostrar todos, alguns elementos da linguagem musical. Primeiro elemento, está lá, melodia. Sequência de diferentes notas organizadas, dando sentido para quem escuta, certo? É uma estrutura horizontal. E é importante, isso aqui você sabe, agora, importante a gente ter em mente que a melodia está muito ligada às nossas emoções. A melodia, você lembra de uma música que marcou a sua infância ou a sua adolescência, você lembra daquela melodia, parece que você volta no tempo, é verdade ou não é? A melodia está muito ligada às emoções, essa estrutura que eu falei, horizontal. Outro elemento ali, ó. Notas executadas o quê? Simultaneamente, na forma de acordes. Vocês conhecem a harmonia. Enquanto a melodia estava muito ligada às nossas emoções, a harmonia está ligada diretamente à nossa razão, ao nosso raciocínio. Existem tratados de harmonia, livros de harmonia, e ela está muito ligada à matemática, regras de harmonia. Ok, e o ritmo? Está muito ligado ao quê? Ao nosso corpo. Ritmo é movimento, nosso coração pulsa, nós andamos, as ondas do mar, o vento move as árvores. Ritmo é movimento e mexe com o nosso corpo. Existem outros elementos importantes, eu vou voltar aqui o slide, são muito importantes. Agora, quando eu falo de música sacra, todos esses elementos musicais que eu falei, e esses outros que estão ali embaixo, eles servem como uma ferramenta que eu transmito o quê? Um texto. Quando você fala de música sacra, qual é o elemento mais importante? Qual é? O texto. O conteúdo que eu quero transmitir. Ok? Isso é importante você conhecer basicamente esses elementos. Bom, e será que a música está presente na nossa vida? Claro que está. Quando a gente nasce, na hora de dormir, na hora de despertar, na hora do casamento, na hora de uma atividade física, a música está presente. Para relaxar, para vender algum produto, para amar, para sarar as doenças. E também para o quê? Adorar. A música é uma ferramenta
pela qual a gente tem a oportunidade de adorar e exaltar a Deus. Bom, o povo de Deus, e na palavra de Deus nós temos inúmeras referências à música, principalmente no Antigo Testamento. Se você analisar, olha só, na Bíblia tem música religiosa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na Bíblia tem música romântica, livro de Cantares, conhece Cantares? O amado cantando para a amada, a amada cantando para o amado, música romântica presente na Bíblia. Música militar, tem um sermão sobre Êxodo 15, que descreve ali o cântico do mar, Moisés cantando, celebrando a libertação, pelo aquele milagre que Deus fez no Mar Vermelho. Música militar, falando dos exércitos de Faraó, dos carros de Faraó. Música patriótica, o povo hebreu, os judeus chegaram na Babilônia, e aí os babilônios falaram o seguinte: por favor, cantem para nós os cânticos de Sião. E eles responderam: como a gente pode cantar os cantos de Sião estando em quê? Em terra estranha. Música patriótica, música de tristeza, música de entretenimento, fúnebre, social, música festiva e também música pervertida. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, é repleto de citações, referências à música, o livro de Crônicas. E o povo judeu usava a música na vida social, na adoração. É interessante lembrar que Davi não pôde construir o templo, mas Deus permitiu que ele fizesse todo o planejamento. Davi compôs salmos, Davi construiu instrumentos musicais, organizou a escala de música. Eles tinham vários músicos. No templo existiam alguns compartimentos que os levitas guardavam os instrumentos musicais, e tinha uma escala de músicos que trabalhavam ao longo de uma semana, e Davi fez todo esse planejamento, ok? E agora falando no Novo Testamento, louvando, cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ontem o pastor Max falou alguma coisa sobre os diferentes usos da música, e você tem salmos, hinos e cânticos espirituais, e eu entendo que salmos, hinos, eles nos possibilitam uma comunicação mais vertical. Ele falou sobre isso ontem, vocês lembram? Eu como adorador, louvando a Deus. Já os cânticos espirituais, eles têm essa comunicação mais o que? Horizontal. Eu falo da minha experiência, do meu testemunho. Então você vê que existem diferentes estruturas musicais, e é interessante, é importante para os músicos usarem isso da melhor maneira possível. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui. Algumas reuniões da igreja, elas têm uma comunicação mais vertical. O culto de adoração, de sábado de manhã, eu tenho um tipo de roupa específica para esse culto, eu tenho um tipo de música específica para esse culto, ok? Tanto é que a gente usa às vezes os primeiros 20 hinos do inário, aqueles hinos de adoração, são próprios para esse culto. Outras reuniões, elas são em louvor a Deus, só que eu tenho uma comunicação também o que? Horizontal. O culto de domingo à noite é um culto, uma característica mais o que? Evangelística, e eu tenho músicas próprias para cada um desses momentos. Por que às vezes ocorrem alguns conflitos? Porque às vezes nós músicos não escolhemos a música certa para o momento certo. Tem música para apelo. Eu acabei de falar para vocês que a melodia tem a ver com as nossas emoções. Tem música para apelo, tem música para batismo, para Santa Ceia, tem música para o acampamento jovem, para os desbravadores. Então assim, use a música correta para o momento certo. Às vezes você compra um CD e acha que todas aquelas 11, 12 músicas, elas devem ser usadas em qualquer momento, mas não. Tem música específica para cada momento, estruturas musicais diferentes, como eu falei, e momentos de comunicação mais vertical, comunicação mais horizontal. E se você escolhe a música certa, acaba que diminui muito os conflitos, que você consegue, a música atinge seu objetivo claramente, louvando com salmos, hinos e cantos espirituais. O povo judeu tinha uma música extremamente desenvolvida. Tanto é que na escola dos profetas tinha uma disciplina lá, música. Tem um texto lá no Samuel que alguém está vendo os alunos da escola dos profetas andando, e eles estavam profetizando ao som de instrumentos musicais. Então você vê que eles estudavam música na escola dos profetas. Era um tipo de música que tinha acordes variados.
utilizava o recurso da dissonância, ok? Uso de instrumentos, etc. O povo judeu era um povo bastante desenvolvido na parte musical. Bom, iniciando a nossa viagem pela história da música. Os primeiros pais da igreja, no primeiro momento do início da igreja cristã, parece que eles não usavam muito a música, a linguagem musical, porque estava muito ligada ainda à cultura grega. Agora, quando a igreja vira a igreja oficial do Estado romano, do Império Romano, são construídas aquelas grandes catedrais, e aí aquele ambiente, um ambiente propício à música. E aí você tem o famoso cantochão, ou canto gregoriano. Por que gregoriano? O Papa Gregório, ele compilou, pegou cantos de diferentes regiões da igreja, organizou em 2 inários, e o apelido ficou o quê? Canto gregoriano. A visão desse período, a visão medieval, lembra que eu falei agora no início que a adoração era muito influenciada pela visão que as pessoas tinham de Deus. Na Idade Média, nesse período, a visão era Deus além de nós. A igreja pintava um quadro de um Deus distante das pessoas, certo? Um Deus arbitrário, né? Um Deus que julgava, um Deus que punia. Então era um Deus distante. E as pessoas vinham para a igreja para uma liturgia mais contemplativa. Elas não participavam. Elas viam o coral dos monges, apenas os homens cantando, sem o uso de instrumentos. Poxa, não vamos usar instrumentos musicais, instrumentos fabricados pelo homem. Não, vamos usar só a voz humana, criada por Deus, ok? Um tipo de liturgia contemplativa. A pessoa entrava na igreja e ela via aquele coral de homens cantando, aquela igreja europeia com aquela acústica, ressoando aquele som. Elas viam o vitral da igreja e elas sentiam aonde? No céu. O objetivo era alcançar o céu, e as pessoas não participavam dessa liturgia. E você tem no nosso inário, o nosso inário adventista, ele é rico, e no nosso inário nós temos um exemplo, até mais de um exemplo, de melodias mais ou menos desse período. Abra o seu inário e acompanhe comigo o hino número 15. Vamos juntos cantar aqui para ficar mais interativo esse momento. Quero ouvir o coral de Brasília cantando, ok? Uma melodia mais ou menos composta nessa época. Vamos lá? Vós oh, elevai a Deus louvor. Tá bonito. Aleluia. Tu sol dourado a rei. E é interessante que cada período da história, você vai ver que tem algumas coisas boas que a gente pode extrair. Por exemplo, o senso da presença de Deus. A reverência reinava na igreja. É uma coisa boa que a gente tem que copiar? Claro que sim. Cadê o passador? Está aqui. Bom, a história continua. Esse cidadão aí, Martinho Lutero, ele apresenta, inspirado por Deus, uma nova compreensão da salvação. O justo viverá pela fé. A visão agora, no Renascimento, na Reforma Protestante, não é mais Deus distante, mas Deus por nós. Jesus morreu por nós. E isso, como eu falei, influencia toda a arte, não só a música, a pintura, toda a arte sacra. E ele propõe várias mudanças litúrgicas interessantes. O culto agora não é mais algo distante, as pessoas participavam. A missa que era celebrada em latim, agora é no vernáculo, na língua do povo. O povo agora ia para a igreja e entendia o que o bispo estava falando aqui na frente, certo?
a Bíblia é traduzida para o alemão, os instrumentos musicais são aceitos na igreja, e ele faz uma coisa que talvez hoje seria muito difícil. Ele pega algumas melodias que o povo gostava de cantar, agradáveis, e colocava o quê? Textos sacros. Certo? Essa mudança litúrgica é importante. Outra coisa interessante, na teologia dele, o sacerdócio de todos os crentes. Não é isso? Você não precisa ter um intermediário. Você tem acesso direto a Deus. Isso envolve também a liturgia. Agora a igreja participava. A igreja cantava melodias que eles gostavam de cantar, na língua que eles entendiam. Então o culto luterano, o culto protestante era agradável. Era um culto interativo, as pessoas participavam. E vários compositores trabalhavam para ele. Eu vou chegar lá. Vamos cantar um hino que expressa mais ou menos esse período da reforma protestante. E é interessante a visão de Lutero sobre a música como uma dádiva de Deus, a música como um presente de Deus para nós. Um hino bastante conhecido nos eventos esportivos ultimamente, né? 557, o hino que é a melodia do hino nacional alemão, 557. Grandes coisas, conhece não? da cidade de Sião, que palavras não traduzem, preparadas já estão seus preciosos fundamentos. Deus os pôs e eternos são, das sempre eternas, os fiéis enfim reinarão. E nessa época passou a ser usado o estilo corale. O estilo corale. O que era isso? Lembra que na Idade Média eu tinha apenas uma só voz, e tudo era uníssono, os monges cantando glória, ok? Agora, nessa época, você tinha 4 vozes, e a voz principal ficava na voz superior. E o nosso inário, a maioria dos hinos, é escrito no estilo corale. Não foi escrito para piano tocar, né? As pianistas e musicistas aqui. Escrito por quê? Para as vozes. Isso é uma herança da reforma protestante. A voz principal ficava na linha superior das vozes femininas. As mulheres participavam da liturgia. E alguns compositores, em especial Johann Sebastian Bach, compositor luterano, ele viveu um pouquinho depois de Lutero, e todas as obras de Bach eram dedicadas para a honra e glória de Deus. Quem que é diretor de música aqui? Levanta a mão, os diretores de música das igrejas. Só isso? Bach era diretor de música. Ele é mestre de capela, a função era essa. E ele tinha uma semana, olha o trabalho de Bach, para escrever uma obra nova, para coro e orquestra. Só que não é uma obra de 4 minutos que a gente faz aí na igreja, não. É uma obra que você estuda lá na universidade, lá na UNB. A orquestra do Teatro Nacional, ok? Obras elaboradas. Ele tinha uma semana para compor essa obra nova, ensaiar com coro e apresentar na reunião de domingo, na missa, né, na reunião de domingo. Então, ele era um diretor de música realmente muito bom. E nós temos, no nosso inário adventista, que é riquíssimo, algumas composições desse grande compositor e outros. 65 é um hino próprio para a Santa Ceia. Vamos cantar. Espero que vocês cantem, gente. Quero ouvir vocês cantando. 65. É o próximo slide. Deixa eu passar também. Pode passar o próximo, por favor? Cantando de forma expressiva, vamos lá. Ó fontes,
Melodia desse período que representa bem a reforma. Bom, é só complementar com relação à reforma. Lutero, ele tinha também uma visão educacional da música, a música usada na educação de jovens e crianças, da mesma maneira que os hebreus também tinham essa visão, de ensinar porções das escrituras usando a música. E aqui eu abro um parênteses, hoje à tarde vai ter uma palestra sobre coral infantil. Vamos valorizar e trabalhar com as crianças, já que a igreja cresceu com esse coral aqui, que já se fortaleceu e se consolidou. Agora o próximo passo, pastor Tony, é o coral infantil, que são as categorias de base, dizendo uma linguagem esportiva. E Lutero tinha essa visão da música usada na educação de crianças e jovens. Bom, classicismo. Enquanto a música barroca era dramática, a pintura barroca dramática, já no classicismo, que é ali mais ou menos entre 1750, 1810, mais ou menos esse período, 60 anos aí mais ou menos, um pouquinho para mais, para menos, a música ela era mais elegante, uma música matemática, elegante. Muitos desses compositores trabalhavam para as cortes, ok? Eram músicos da corte. Então a música elegante, leve, equilibrada. A música clássica, ela é, quem é músico aqui sabe, ela é quase matemática. Você tem ali introdução, né, a exposição, o desenvolvimento, parece um trabalho acadêmico, e a reexposição. É uma música equilibrada. E é interessante que o mesmo tamanho, número de compassos, 16 compassos. Então essa é a característica clássica. E logicamente isso influenciou também a produção sacra. E nós temos no Inário alguns exemplos desse período. O hino, talvez vocês não conheçam, mas vão conhecer agora, 17, um hino de Haydn, compositor importante, contemporâneo aí de Mozart, que algumas melodias, só que é importante a gente ressaltar, e aqui eu quero que vocês não rasguem as vossas vestes. Muitas dessas melodias não foram compostas para serem cantadas, talvez a maioria, nas igrejas, certo? Aqui entra uma questão chamada associação. Determinado elemento musical, ele é usado numa época, está associado a algo daquela época. O tempo passa e ele perde a associação, ou negativa ou positiva. Por exemplo, esse instrumento aqui, ó, na época de Ellen White, era usado aonde? Aonde? Cabaré, casa de show, sei lá, certo? Naquela época dela, ele tinha uma forte associação com a música secular da época. Hoje perdeu, ok? Então nenhum elemento, nenhum ritmo, nenhum instrumento por si só ele é diabólico, ele é do mal, não. É importante você lembrar a questão da associação, isso é importante. E essas melodias, na época que elas foram compostas, eram usadas aonde? No palácio, na corte. E aí os cristãos gostavam daquela melodia, alguém gostava daquela melodia, o tempo passou, ele colocou uma letra sacra, e hoje abençoa a vida das pessoas, ok? 17, nós te adoramos. Vamos lá? Nós te adoramos. Teu nome eterno é sempre bendito.
música do classicismo. O tempo continua, pré-classicismo, romantismo, pré-romântico, Beethoven e outros, e eu vou avançar aqui. 14. Essa melodia foi composta para a igreja, sim ou não? Quando ela foi composta, sim ou não? Negativo. Tema do 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, ok? Mas ela foi incorporada na cultura cristã e hoje é uma bênção. Vamos lá. Nosso cenário é uma bênção, sim ou não? Precisamos usar cada vez mais, de maneira dinâmica. Abrir outro parênteses aqui. É interessante a gente equilibrar. Na nossa igreja nós temos 4 cultos, como vocês. Sexta-feira à noite, sábado de manhã, quarta-feira à noite e o JA. O que a gente faz lá? 2 desses cultos valorizamos e usamos o inário, que contam a nossa história como denominação protestante cristã, ok? Nos outros cultos, uma linguagem mais jovem, trabalhamos com material, o excelente material produzido pela nossa igreja, CD jovem, adoradores, esses ministérios de louvor fantásticos. Aí você equilibra, as novas gerações se sentem bem, curtem aquele determinado estilo musical, os irmãos mais maduros, mais experientes, que se sentem tocados mais com determinados hinos, e aí você equilibra. Então esse equilíbrio eu acho que ele é saudável, e todo mundo fica feliz, todo mundo cresce, todo mundo se sente alimentado com esse tipo de música que a gente apresenta para a igreja. Bom, chegamos no romantismo. Mais uma vez, lá no barroco eu falei que o barroco é dramático, a música de Bach dramática, cheia de emoção. Classicismo não, ele é elegante, formal. Já o romantismo volta de novo essa dramaticidade. A orquestra cresce em número. Nós temos uma forte ligação entre os compositores e os poetas, o pessoal da literatura. Então a música romântica, ela tem uma carga emocional muito forte. E nós temos música romântica presente no nosso cenário. Vocês viram como o estilo musical está mudando aos poucos? No romantismo, a gente tem a figura do solista. O solista, aquele canto mais impostado. Então, a performance, ela fica realmente no plano bastante valorizado. A performance musical. Você tem no romantismo também, por exemplo, aqueles grandes virtuosos, aqueles grandes pianistas, aqueles grandes violinistas. Então, o virtuosismo é uma característica importante no romantismo. E nós temos no inário algumas melodias desse período. 22, talvez vocês não conheçam. Hino 22, até me esqueci que hino que é esse, mas vão lembrar agora. Bem de manhã, olha que melodia expressiva, olha a riqueza melódica. Interessante, enquanto o canto gregoriano só tinha notinhas que a gente chama de graus conjuntos, sem nenhum intervalo, você vê nessa melodia que você tem intervalos, saltos muito grandes. E esse salto ele traz essa expressividade para uma determinada melodia. Bem de manhã. Bem lento. Cante. Bem de manhã, serenos do dia. Acordes dissonantes. Olha o salto.
Agora suave. Bem de manhã, contigo estou, Senhor. Essas variações de dinâmica, fortíssimo, pianíssimo, é uma herança que a gente herdou da onde? Do romantismo. Então você vai extraindo o que cada momento teve de contribuição. Vamos em frente. Agora, nesse período aí, a música passa a ter um uso cada vez mais horizontal. Eles perceberam como a música tinha poder de tocar os corações. E os irmãos Wesley, os fundadores da Igreja Metodista, eles evangelizaram a Inglaterra, depois foram para a América do Norte, com aquelas grandes campanhas evangelísticas. E eles perceberam o poder que a música tinha. Eles compuseram vários cânticos, várias músicas para ser usadas no evangelismo, com uma carga emocional também forte, para realmente emocionar as pessoas. E essa grande compositora, mais de 1000 melodias, e tem algumas que a gente nem tem certeza que são dela, que ela colocou pseudônimos, e ela usava realmente a música no evangelismo. Essa música ela realmente toca o nosso coração. Vocês conhecem várias delas, que são músicas realmente próprias para o evangelismo. Vamos cantar, 240. Que segurança, bênçãos da canta a mim. É uma música forte, pode ser usada no evangelismo, realmente. A música usada para tocar o coração das pessoas. O nosso cenário é tão rico que diferentes culturas estão ali representadas. Você tem cultura alemã, cultura espanhola, cultura inglesa, americana, irlandesa, depois falar um pouquinho sobre essa melodia, judaica, ao Deus de Abraão louvai, até uma cultura pagã, cultura indiana, está no nosso cenário. Até uma cultura pagã, música dos negros e assim por diante. Olha a riqueza do inário. Deixa eu ver algumas que eu escolhi para a gente cantar rapidinho aqui. Conhece a melodia aqui? Melodia indiana. Melodia de uma cultura não cristã. Vamos lá. Estou seguindo só as irmãs. Sim. Os homens respondem: se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Bom, o tempo vai passando, chegamos ao século XX. Vários ritmos surgem nesse período, que eles de alguma forma vão influenciando a nossa igreja, a nossa cultura musical, country, a música gospel, Semana eu li que aquela igreja Renascer em Cristo, que trouxe esse nome gospel aqui para o Brasil, aqueles dois pastores, né? A música sendo influenciada por diferentes ritmos, e a nossa igreja cresceu tanto, isso é uma bênção, que agora nós não somos mais reféns da música estrangeira. A música adventista brasileira agora tem a sua identidade. No último inário,
que ele começou a ser trabalhado lá na década de 90, lá no IASP, era aluno do IASP nessa época, reuniu-se uma comissão, e nós temos vários hinos brasileiros que expressam, que representam a nossa cultura, e eu creio que no próximo inário, imagino que vão ter mais hinos brasileiros, isso é muito interessante. Então você vê a dinâmica, e a música, gente, é uma linguagem dinâmica, que ela está sempre em transformação, ela não é estática, e essas transformações às vezes elas geram conflitos, mas a história provou que a música foi se transformando ao longo da história. Vamos cantar algumas músicas rapidinho aqui para terminar? Maestro Jade Santos. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar. Os meus olhos já divisam não tão distante. Sons de vilão. Tão cansado estou da... tá indo. Linda melodia. Espero que Jesus volte. Amém? E em breve ele voltará. Vários ritmos foram entrando, perdendo associação e entraram no contexto da igreja. Mas, quando eu fiz essa palestra, num lugar por aí, falaram o seguinte: mas você fez essa viagem pela história da música, mas é a música hoje. A música adventista hoje. Um rápido resumo, alguns pontos que eu coloquei aqui, positivos, outros para a gente refletir. Quer queira, quer não, nós estamos tendo uma influência, que eu acho positiva, worship, uma influência dos grupos de louvor. E ontem o pastor falou um pouquinho sobre isso, eu acho super importante, eu vou repetir. No senso comum, na adoração colocam o seguinte: o pastor e o cantor são os protagonistas. Eu vou no congresso tal, para ver o cantor tal, e ouvir o pastor tal, não é? Deus é um mero inspirador. E a igreja se torna um grande o quê? Um grande auditório. Que as pessoas vêm para contemplar algo, para desfrutar de uma boa música, de uma boa mensagem. Esse é o senso comum, não é verdade? Agora, no culto bíblico, esses papéis se invertem. No culto bíblico, o pastor Tassi falou agora, os adoradores têm o papel principal, são os protagonistas. Então você vem aqui prestar um serviço, ele falou sobre serviço, um serviço de adoração. Ao longo da semana você teve provas, problemas, bênçãos, e você vem no sábado aqui expressar seu louvor, sua gratidão a Deus, através da adoração, que envolve o canto, as ofertas, a reverência, tudo, ok? O pastor e o cantor, eles são o quê? Inspiradores, eles estimulam a igreja a se envolver no louvor. E quem é o nosso auditório? Tudo a gente faz para a glória e honra de quem? De Deus. Esses são os papéis corretos no culto bíblico, um culto equilibrado. Outra coisa, o culto bíblico, ministros de música, ele não apela apenas às emoções e nem apenas à razão, ele é equilibrado. Eu vou escolher, por exemplo, 4 músicas para o meu serviço de cântico. Eu posso escolher aquelas que as pessoas levantam as mãos, que se emocionam, claro, mas eu tenho que inserir alguma
com uma doutrina um pouco mais consistente, que faça as pessoas o quê? Pensar. Porque se eu faço um culto puramente emocional, as pessoas se sentem bem aqui na igreja, choram, mas elas saem dali vazias, é ou não é? Mas o culto tem que ter, as emoções são importantes, mas também a razão. Eu tenho que sair daqui com alguma coisa, aprender alguma coisa. O aspecto cognitivo, ele é importante. Então, equilíbrio é importante. Bom, influência da Novo Tempo, positiva da Novo Tempo. Só que a Novo Tempo, ela apresenta uma linguagem evangelística, com uma proposta específica. E nós, como músicos, podemos ir além da Novo Tempo, valorizando o canto coral, valorizando a música instrumental, entendendo que a Novo Tempo tem um objetivo específico, mas nós podemos fazer o que eles fazem, mas podemos ir além. Igrejas grandes e estruturadas que nós temos aqui nessa região têm essa possibilidade. Bom, e aqui esse problema aqui, uso dos clichês evangélicos, eu acho que nessa região do Brasil vocês têm menos problema do que a gente lá no Nordeste. A gente às vezes confunde um dinamismo no louvor com um certo exagero, em termos, usando clichês dos evangélicos. Nada contra, povo de Deus, sabe, algum certo exagero que a mim incomoda e é desnecessário. Eu acho que a vontade de adorar deve brotar de você. Você veio aqui e o seu louvor é uma resposta por aquilo que Deus fez por você, e você tem o privilégio de expressar isso. Então a gente aqui não precisa exagerar para fazer que vocês cantem. Então cuidado com os exageros desses clichês evangélicos. Música de louvor, essa música comunitária e música de performance. A igreja está trabalhando nessa direção. A ênfase, a Novo Tempo tem uma grande parcela não é culpa não, positiva, que ela está incentivando os ministérios de louvor, de mérito. Incentivando os ministérios de louvor. É mais importante a música que envolve a participação de todos do que a música de performance, que vem aqui dar o meu showzinho, entendeu? Então isso é uma coisa positiva. Diminuição dos corais, isso é algo preocupante. Precisamos valorizar os corais. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Cheguei no IAN há 10 anos atrás. Primeiro ensaio do coral universitário, 16 pessoas no ensaio. O pessoal queria só cantar em conjunto, cantar em quarteto, ter um microfone individual, ninguém queria cantar no coral. E o coral, eu vou falar à tarde sobre isso na minha oficina, o coral ele é democrático. O afinado canta com o não tão afinado, e aí todo mundo se une, um vai ajudando o outro, e todo mundo o quê? Cresce. Não é verdade? Os maiores cantores, tanto do meio secular, quanto do meio cristão, vieram da onde? Dos corais das igrejas. Então os corais são importantes. Então, gente, valorize o coral. Ministério de música remunerado. Isso é positivo? É. Só que isso não pode acomodar os leigos. Porque antigamente os leigos produziam, sem ganhar nada em troca. Ok? É importante a participação dos leigos. E outro detalhe com relação ao ministério remunerado, é uma opinião minha. Os ministros de música remunerados precisam trabalhar no discipulado. Formar novos músicos, trabalhar na educação. Então ele ganha para trabalhar na igreja, mas ele precisa criar uma escola, ensinar novos pianistas, novos instrumentistas, assim por diante. Então isso é uma ressalva que a gente faz para o Ministério de Música remunerado. Playback é uma bênção para as igrejas menores, mas precisamos dar espaço para os músicos. Às vezes é difícil, eu sei que é difícil. Temos um pianista limitado na igreja, ele é bem limitado, está aprendendo, e eu não tenho paciência, eu prefiro aquela grande orquestra. Mas, lógico, fica bonito a orquestra, mas eu nunca vou ter um bom pianista, se eu não tiver um pouquinho de paciência com ele. Nós temos um bom pianista aqui, parabéns pelo seu trabalho, viu, meu jovem? Ok? E é isso. Conclusões, fechando. Vimos que a Bíblia não apresenta um único estilo de música. Estilos variados para diferentes momentos, diferentes espaços. A música na Bíblia estava de acordo com a cultura local, porém os princípios básicos são universais, são revelados na Bíblia e no Espírito de Profecia. Existe música para me ouvir no meu carro, música para Santa Ceia, música para apelo, música para o Campori e assim por diante. Música para diversos públicos e atividades. Eu tenho um coral lá na Bahia. Eu chego numa igreja e eu vejo que aqueles irmãos, a igreja é composta mais por irmãos adultos e idosos.
opa, eu tenho que ter um tipo de música para esse grupo, ok? Para diferentes públicos. Eu chego numa igreja, só tem jovens, eu uso outros elementos, outros playbacks, outros instrumentos e assim por diante, para diferentes públicos. Não é o meu gosto que tem que prevalecer, mas sim eu atingir esses públicos. Será que a música europeia é a única música boa? Claro que não. Nós vimos a diversidade cultural e a música brasileira também presente. Será que o estilo de música clássica é bom? Qual será a música do céu? Nós ainda não temos essa resposta. Será que a qualidade de um hino, isso aqui é importante, é medida pela data de composição? Claro que não. Tem músicas antigas muito boas e músicas modernas, contemporâneas, não boas. Tem antigas ruins e tem modernas ruins. Não é a data de composição que define a qualidade, determina a qualidade. Fechando, a preferência musical está muito relacionada às vivências na adolescência. Chegou um diretor lá no IAN agora, ele veio do Peru, o foco dele é nas crianças. E nós estamos falando de uma orquestra de 80 crianças, algumas delas carentes da comunidade perto do colégio. Para quê? Para refinar o gosto musical delas. Ok? Então é importante, como eu falei ali no meio da palestra, valorizar as crianças e adolescentes. Precisamos pregar a todo mundo, a toda nação, a toda tribo. Em qual linguagem? Uma linguagem contextualizada, que eu consiga atingir os africanos, os brasileiros. Então eu tenho que estar aberto a mudar a minha linguagem. Busque extrair o que a música tem de melhor. Produza música para a sua experiência cristã hoje. Terminando, eu vou ler um texto de Apocalipse. O pastor Tassi falou agora de manhã que algumas pessoas tiveram uma visão do trono de Deus, e o profeta João foi uma delas. Ele falou, e nos capítulos 4 e 5 nós temos uma cena tanto de julgamento como de entronização. Apocalipse 4 e 5. Nós temos Apocalipse 4, lá no verso 8, o melhor quarteto do universo, o melhor primeiro tenor, o melhor segundo tenor, o melhor barítono, o melhor baixo. Olha só, verso 8. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansam nem de dia nem de noite, dizendo ou cantando. O que eles cantam? Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E essa repetição, Santo, 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 no pensamento hebraico, dá a impressão de perfeição. Santo, Santo, Santo. Depois que esse quarteto louva o Cordeiro, o melhor conjunto do universo, lembra aqueles conjuntos da década de 80, aqueles conjuntos grandões? Olha só, está no verso 10. Os 24 anciãos, um conjunto masculino, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. O que eles cantavam? Verso 11. Digno és, Senhor nosso, de receber o quê? A honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas. Então eles louvam ao Criador. Depois do quarteto, depois do conjunto, já no capítulo 5, nós temos um grande coral. Agora o grupo aumentou. Verso 11, João continua dizendo, então olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos. O número deles era milhões e milhões e milhares de milhares. Qual que era a música que esses anjos cantavam? Digno é o Cordeiro que foi de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e poder. E o verso 13 agora, o grupo cresce. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra e no mar, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam, amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. O pastor Tassi falou que o ato de se prostrar é muito significativo. Jesus, no momento da criação, ele se prostra para formar o homem do pó da terra. Jesus, seu ministério, se prostra para lavar os pés dos discípulos, no ato de humildade. Jesus se prostra ao receber o castigo pelos meus e pelos seus pecados. E nós, como resposta, teremos o privilégio de nos prostrar
e adorar o Cordeiro, e fazer parte daquele grande coral que vai estar cantando o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro às margens do Mar de Vidro. Que eu e você possamos estar nesse grande grupo. Amém? Está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito, e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade para se oferecer em meu lugar. Na cruz, uma coroa de espinhos e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Receber a honra, a glória e o meu e o seu louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. O reino
dor foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Oremos assim como estamos. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício que nos trouxe